Sejam bem-vindos ao Conference Call do Magazine Luiza, referente aos resultados do terceiro trimestre de 2019. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Frederico Trajano, CEO do Magazine Luiza. Por favor, Sr. Frederico, pode prosseguir. Bom, bom dia a todos. Muito obrigado por participarem do nosso call de resultados referentes ao terceiro TRI de 2019. Eu estou aqui, como sempre, com toda a nossa diretoria executiva, que estará disponível aqui para responder as suas perguntas ao final do call. Vou fazer a introdução da apresentação, depois Roberto Belíssimo, e aí a gente abre a sessão de Q&A. Bom, eu acho que esse trimestre foi um trimestre histórico para a companhia, cheio de marcas muito relevantes, mesmo num contexto de uma empresa de mais de 60 anos de idade. Eu queria destacar algumas dessas marcas assim, de simbologia elevada, para a companhia. Foi a inauguração da 10ª loja em Franco da Rocha, em agosto, 63 anos praticamente depois da primeira, que a gente abriu, 57 em Franca. A entrada em 2 estados representativos do Brasil, o Mato Grosso e o Pará. A compra da Netshoes, que a gente, embora tenha anunciado no trimestre anterior, a gente integrou, e ela faz parte das nossas demonstrações financeiras a partir desse trimestre full. No trimestre anterior foram só 3 dias, então tem um trimestre cheio aí com a consolidação dos resultados, das DFs da Netshoes. A gente fez o primeiro evento grande B2B da companhia na nossa história também, que foi a Expo Magalu, que a gente fez no mês de setembro, com praticamente 1.500 pessoas, grande maioria empreendedores, que estão tentando digitalizar os seus negócios através da nossa plataforma. Então foi um evento do Marketplace, que reuniu principalmente sellers e prestadores de serviços do ecossistema do Marketplace, aqui em setembro, no Expo Center Norte, um evento muito, muito especial para a gente. E eu queria destacar também, especificamente em setembro, um marco que nunca foi a meta nossa, mas que demonstra também o resultado de todos esses esforços de digitalização da companhia, foi que em setembro, como a gente colocou no nossa mensagem da diretoria, o e-commerce com o faturamento de Netshoes e esse crescimento do Marketplace, ele representou 50% das nossas vendas. Eu acho esse número uma simbologia importante, do que a gente já vem falando há algum tempo. A gente digitalizou a companhia, eu acho que esse marco representa um pouco quantitativamente essa digitalização, mas eu acho que ela é especialmente relevante dentro de um contexto que ela não foi em detrimento do negócio de loja física. Na verdade, o negócio de loja física, como a gente vai ver ao longo do call, teve um trimestre absolutamente robusto. Falei da 10ª loja, falei do Pará e do Mato Grosso do Sul, mas também o Same Store Sales de 9% em cima de um de 16% do trimestre passado. Então, enfim, overall, um negócio de loja física crescendo 20%. Então, realmente a estratégia omnichannel, a somatória dos canais, eu acho que ela está muito bem exemplificada mais uma vez nesse quarter. O trimestre também ele foi muito movimentado do ponto de vista de concorrência, então acho que foi muita movimentação, muito PR, muitos investimentos, muitas movimentações, captações do ponto de vista concorrencial, tanto de players estrangeiros quanto de players nacionais, E eu acho que é interessante porque há mais de 15 trimestres a gente tem apresentado resultados muito positivos, grande maioria deles expressivamente acima da expectativa de mercado, e em alguns momentos eu cheguei a escutar que esses resultados eram fruto de uma concorrência enfraquecida, de uma concorrência desestruturada, de uma concorrência que estava subótima do ponto de vista de investimento. E eu acho que nesse trimestre ninguém pode falar isso, Acho que foram inúmeras movimentações, e eu queria ressaltar isso porque, de fato, o resultado que a companhia tem apresentado, ele é fruto de uma equipe absolutamente talentosa, que está trabalhando muito duro, com muita disciplina, com skin in the game, dentro de uma estratégia
que eu considero super assertiva e vencedora. Estratégia essa que tem sido implementada com muita disciplina ao longo de vários anos e que recentemente passou por uma redefinição que eu vou começar a minha apresentação reforçando ela. A gente apresentou isso no Magalu Day no final do ano passado, em grandes, assim, tentando tornar, exemplificar um pouco esse novo ciclo estratégico. A gente digitalizou o Magalu e agora a gente quer digitalizar o Brasil, começando aí pelo varejo brasileiro. Então, tudo aquilo que a gente viveu como companhia, todo esse esforço de digitalização que nós passamos pelo negócio, nós agora queremos, através do 3P, através do Magalu as a Service, através do super aplicativo, através de todo o nosso esforço aí de construção de tecnologia, de plataforma, a gente quer disponibilizar isso para o mercado como um todo, né? E esse é o novo ciclo estratégico que a gente está vivendo. Então eu já passo a minha fala para a apresentação. Vou começar no primeiro slide aqui, que são os drivers, né, estratégicos da companhia. Aqui está 2019, mas obviamente ele é plurianual. Tá? Como a gente falou no começo do ano, a gente está focado aí, né, nesses pilares estratégicos, é o crescimento exponencial, né, a alavancagem da plataforma, o super app, a expansão de novas categorias, melhor experiência do varejo, entrega mais rápida e cultura data-driven, tá? Eu não vou entrar muito em detalhe neles agora, vou focar um pouco o resultado do primeiro trimestre, mas acho que o que fica mais claro nos números, acho que é muito importante, sempre quando você inicia um driver estratégico, você consistentemente mostrar ele nos seus números, nos seus resultados trimestrais, mais até do que alguma narrativa de PR, se você está quarter após quarter mostrando isso. Eu acho que o grande destaque do nosso quarter do terceiro TRI é justamente o primeiro driver estratégico, que é crescimento exponencial. Então, se a gente olhar o resultado, eu vou começar com o slide de e-commerce agora, na próxima página, a gente cresceu 96% o e-commerce, obviamente aí incluindo 700 milhões de reais de Netshoes, né, que eu vou falar mais dela daqui a pouco, mas mesmo sem considerar Netshoes, nós tivemos um crescimento de 54% em cima de uma base de mais de 50% de crescimento, né, no trimestre anterior. Então, um crescimento exponencial em cima de uma base exponencial de crescimento no ano passado, né? A gente tem falado muito do Super App como o vetor principal de crescimento. Eu falo muito que o futuro é mobile only, app first, e a gente tem investido bastante, incluindo os apps, né, das empresas, da Netshoes também. A gente chegou num né, monthly average user base de 14 milhões de reais, né, nesse mês, então um crescimento muito expressivo em relação ao ano passado, 14 milhões de pessoas, desculpa. Então aí estamos falando, incluindo o app Magalu, Netshoes, Atini e Época. Né? Então, número de usuários expressivos, movimentando o aplicativo nesse mês. Esse número a gente quer crescer bastante para frente, né? Mas já está um número expressivo. Nós estamos já se a gente considerar todos os apps do grupo, né, entre o grupo com mais número de downloads aí nas lojas. Se vocês olharem ranking tanto da loja do Google quanto da loja, né, do iOS, a gente está aí com 2, 3 apps entre os top 10. E assim, o app Magalu aí brigando pela primeira posição em shopping. E se olhar overall em downloads de app, a gente também está top 20, concorrendo aí com apps de social media bem relevantes no mercado. Então, realmente, a estratégia do ponto de vista de aplicativo tem sido super representativa. E a representatividade do app na venda também, não é só downloads, né? Realmente o app sendo representativo na venda e no crescimento de venda. A venda pelo app é que tem puxado bastante a venda do e-commerce overall, né? E além do marketplace que eu vou falar na próxima página da apresentação, tá? Eu queria destacar bastante Netshoes, tá? O Márcio está aqui, o Edu vai falar também. Hoje, realmente, um quarter muito acima da nossa expectativa. Foi o primeiro quarter, né, fully integrated, vamos dizer assim, do ponto de vista de demonstrações contábeis, não do ponto de vista de sistemas em integração. A gente teve uma venda de 700 milhões de reais, muito acima da nossa expectativa inicial, até porque na dinâmica do supply chain da categoria, né, que a gente tem aprendido cada vez mais aí com a equipe da Netshoes,
né? Essas compras são feitas com muita antecedência, então tentar acelerar muito, a gente está mais programando o próximo ano, né, do que de fato tendo grandes condições de aumentar o abastecimento agora para o terceiro e quarto tri, porque essas compras foram feitas em ciclos anteriores, pré-nossa aquisição. Mesmo assim, a Netshoes apresentou um resultado muito expressivo, tanto do ponto de vista de venda, que cresceu bastante em relação ao próprio número da Netshoes do quarter anterior, quanto também num direcionamento muito positivo de equilíbrio de rentabilidade, né? A gente já está aí praticamente em break-even de EBITDA, de resultado operacional, que a gente também reportou aí no nossa mensagem da diretoria. Então, enfim, já colhendo muito cedo os frutos, né, desse casamento aí do Magalu com o Nets, mesmo antes, acho que o grosso das economias, principalmente em termos de SG&A, vem da integração maior do ponto de vista logístico e especialmente e também da retaguarda, que vai ser feita ao longo do ano que vem. O logístico a gente já anunciou agora, e está aqui na apresentação também, retira a loja em algumas lojas do Magalu, né? Teve uma loja do Magalu que recentemente teve praticamente 1.000 pedidos, né? A partir do momento que a gente, nas plataformas da Nets, tanto Desk quanto Mobile, você pode selecionar a loja do Magalu para retirar a loja, né? E tem algumas lojas já com isso. Uma loja só do Magalu, acho que foi da Rua Direita, teve mais de 1.000 pedidos, né, em 2 dias, que o cliente comprou e optou por retirar lá. Quando a gente rolloutar isso para 100% das lojas, a gente está só com algumas lojas ainda, realmente o poder aí de capilaridade da Nets, redução de despesa de frete, né, e aumento de faturamento também, porque você tem prazo de entrega com frete grátis em retirar a loja, acho que vai dar um impacto muito bacana aí para a Nets ao longo do ano que vem e nesse quarto quarter também. Então é uma coisa muito positiva. Poucos dias depois da nossa enfim, da autorização do CAD lá e da incorporação da Nets, a gente já também integrou o catálogo da Nets, colocou o Mundi Nets nos nossos super aplicativos, né? As marcas, a partir do momento que elas foram autorizando, a gente vai integrando o catálogo nativamente no nosso catálogo também, né? Integrando do ponto de vista de busca, de catálogo, né? Então a gente já tem boa parte das marcas que a gente já integrou logo no começo, e algumas marcas autorizaram recentemente, como Adidas. A gente está ainda em processo de subir essas categorias. Enfim, estamos numa evolução muito bacana aí do processo de integração. Depois, tanto o Eduardo quanto o Márcio vão dar mais flavor aí dessa questão. Não vou me ater muito a explicar, mas eu quero só dizer que eu estou particularmente muito satisfeito e positivamente surpreendido com esse primeiro quarter, né, da Nets nas nossas DFs e também com a convivência com a própria companhia. Então, parabéns aí, não só ao time do Magalu, mas ao time da Netshoes também, por um quarter muito positivo, né? Assim, eles responderam muito rápido depois que acabou todo esse processo que é sempre desgastante de aquisição, M&A, etc. E o Márcio está aqui para dar detalhes disso também. E do ponto de vista do e-commerce em geral, além do retirar loja, que já é mais de 30% das compras do e-commerce são retirar loja hoje, a gente também está rolloutando o Ship from Store, usando o estoque da loja para fazer a entrega do e-commerce, e a gente já tem mais de 145 lojas com essa modalidade e rolloutando, né? Então é mais fator aí que vai ajudar bastante na nossa entrega, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Um dos grandes destaques do e-commerce no quarter, como foi o quarter anterior, como tem sido, né, ao longo do ano todo, é o e-marketplace, né? Então eu já falei do Expo Magalu, mas eu queria ressaltar o 300% de crescimento, né, do nosso 3P em relação ao ano anterior, né? Um número muito robusto, né? Nós estamos falando de quase 1 bi de GMV, né, no quarter, né? Uma coisa assim realmente incrível do ponto de vista de crescimento. Já mais de um quarto das vendas do e-commerce como todo do Magalu, né? 11 mil sellers, né? Lembrando que a gente tem uma curadoria enorme para os sellers, a gente tem by far, né, o processo mais criterioso para autorização de sellers entrar na plataforma, né? E também o processo mais robusto de amarrar e obrigar o seller a fazer a venda com nota fiscal, né? Então a gente está tomando um cuidado aí enorme no nosso marketplace de crescer ele da maneira correta, tá? Não queremos ser um camelódromo digital, a gente quer de fato
privilegiar aqueles parceiros e aqueles sellers que são tão sérios quanto a gente do ponto de vista regulatório, né, de recolher impostos, né, e principalmente de ter nível de serviço alto com os nossos consumidores. No Expo Magalu, acho que um dos highlights para mim foi interagir pessoalmente com vários desses sellers e ver que tem muita gente boa, séria, com os mesmos compromissos do Magalu com relação a nível de atendimento ao cliente, que, by the way, tem melhorado bastante, mesmo com esse crescimento exponencial. Todos os indicadores de NPS, nível de serviço do 3P têm melhorado, ainda não estão no mesmo nível do nosso 1P, mas tem melhorado bastante, mas também com preocupação regulatória, formalidade, sustentabilidade, até porque empresas informais, elas não crescem, tá? Então, se olhar a produtividade de empresas informais, ela chega num teto, chega um momento que ele não cresce mais. Você não consegue ser uma empresa grande crescendo informalmente. Eu quero que essas empresas que hoje estão na nossa plataforma sejam empresas grandes no futuro, né? Então, parte da temática do Expo Magalu foi deixar bem claro que para trabalhar dentro do Magalu tem que trabalhar com o nosso mesmo padrão da companhia, tá? E isso é melhor tanto para nós quanto para o consumidor, mas também é melhor para o seller a longo prazo. E eu queria destacar também o Magalu Entregas. A gente ainda tem muita coisa para evoluir do ponto de vista de aproveitar essa base. O foco do Marketplace agora é crescer a base, o monetizar essa base, assim, com serviços adicionais, que é o MaaS, ele vem depois, né? Então, tanto entregas quanto pagamentos, acho que ainda tem um espaço, né, muito grande para se monetizar todo esse GMV gerado pelo Marketplace, e hoje a gente monetiza pouco isso. A gente praticamente está fazendo um serviço muito básico de Marketplace. À medida que a gente for rolloutando níveis especiais de entrega e o pagamento, a gente vai conseguir aproveitar muito melhor e monetizar melhor, obviamente como contrapartida prestando um ótimo serviço tanto para o seller quanto para o nosso consumidor. E aí eu estou falando de dois pontos principalmente: entregas, o fulfillment, né, e pagamentos, que é a antecipação de recebíveis, crédito, né, operações financeiras aí para essas transações que são movimentadas pelo Marketplace, né? Então a gente tem oportunidades aí que provavelmente a gente vai conseguir capturar ao longo dos anos à medida que a gente for rolloutando os serviços que a gente está desenvolvendo aí dentro do Labs e com a ajuda aí da equipe de negócios do Marketplace também, né? O modelo de entrega mais básico, que é o Magalu Entregas, que a gente usa basicamente os contratos de transportadores padrão, a gente já está com 70% do seller, mas eu considero ele ainda básico, assim, o cross-docking, fulfillment buy, todas essas questões nós vamos crescer e o pagamentos ao longo do ano que vem. Depois podemos falar um pouco no Q&A sobre isso também, obviamente sem indagar nesse. Falando de loja física, né, foi um quarter muito positivo, né? Depois de um quarter que a gente teve um crescimento menor em função da base de comparação da Copa do Mundo, né? Eu volto a destacar as entradas no Mato Grosso, né? E acho que a histórica entrada no Pará, né? A gente está praticamente atingindo 50 lojas, o Fabrício vai falar mais sobre isso mais tarde, mas a gente praticamente parou o estado, acho que foi uma das melhores. Eu já participei de várias entradas em estados, né? Entrei no Rio Grande do Sul, mesmo na São Paulo, Santa Catarina, né? A gente no Nordeste como um todo, mas a entrada no Pará foi assim simbólica. Realmente a gente entrou com muita força lá, um marketing muito assertivo, né? A base de lojas muito bem localizada, uma equipe fantástica, né? Então realmente para mim, que eu fui no dia da inauguração, fiquei muito impressionado com a quantidade de pessoas que a gente conseguiu mobilizar para os dias e continua muito robusta lá, né? Mas também muito positivo a gente está entrando no estado do Mato Grosso. A gente inaugurou nesse trimestre 52 lojas, tá? Tivemos um ganho expressivo de market share, né? Então crescimento 9% mesmo as lojas, que bem distribuído em todas as categorias, né? Tecnologia, linha branca, né? Produtos leves também. Então as nossas categorias core a gente continua bem, a gente está entrando em novas categorias fortemente com Marketplace, com Netshoes, com 1P mesmo, né? A gente tem várias categorias novas, a gente está incluindo aí no nosso portfólio. A gente quer ser um one-stop shop, só que nós não estamos esquecendo das nossas categorias tradicionais. Elas são importantes, elas são cash call da companhia, né? Então é importante para a gente continuar ganhando share e ainda tem muito espaço para share. A gente olhar nas categorias padrão, o nosso share de mercado ainda está em torno de 15%. Então tem muito espaço ainda para ganhar share nas categorias core. Então a gente tem uma avenida de crescimento em novas categorias, mas a gente ainda tem muito espaço para ganhar share
nas categorias tradicionais, tanto no online quanto no físico, né? E acho que foi mais um quarter, que assim, foram vários quarters seguidos, mais de 15 quarters que a gente tem ganhado share, e a gente continua aí nessa boa dinâmica. Para finalizar a minha apresentação e passar para o Beto dar um foco maior no deep dive nas demonstrações financeiras, eu queria focar muito em clientes, tá? A gente tem sido dos KPIs mais importantes para toda a diretoria. A gente evoluiu muito em clientes ativos, 24 milhões de clientes ativos a gente atingiu, né? O nosso conceito de cliente ativo é quem fez uma compra nos últimos 12 meses, e aqui eu estou incluindo quase 5 milhões de clientes ativos da Netshoes também. Você vê como ela já entra representativa para a nossa base total de clientes ativos, que era um dos grandes objetivos da aquisição da Netshoes. Com o Netshoes a gente cresce 44% em relação ao ano anterior, base de clientes ativos, né? A gente mantém não só um crescimento de base, como nível de serviço muito acima da média do mercado. A gente é o único varejista com selo RH1000, tanto em loja física quanto e-commerce, né? A gente tem a maior nota do Reclame Aqui hoje no site, é uma informação pública, todo mundo pode olhar, né? Então a gente tem mostrado aí uma preocupação muito grande de crescer exponencialmente, mas com top-notch nível de serviço, né? Então acho que eu fico muito feliz aí de estar evoluindo, e é difícil crescer tanto quanto a gente está crescendo, ao mesmo tempo melhorando o nível de serviço. No call center, por exemplo, né, a gente está com tempo de médio de espera de menos de 2 minutos, e a ligação que a gente soluciona no primeiro atendimento subiu para 95%. Então a gente está melhorando muito o nível de serviço. A gente quer não dar problema. Quando dá problema, resolver rápido, né? Atendimento mídia social. A gente, enfim, tem feito um trabalho muito bom de não dar problema, mas se der, tentar não dar problema, mas se der, resolver muito rápido. E a gente vai abrir o NPS pela primeira vez, né, nesse call, né? Eu estou fazendo um NPS médio de loja e e-commerce. A gente está com um NPS de 79, acho que quem conhece o Net Promoter Score é um indicador que você consegue comparar empresas do mundo inteiro, é um indicador universal para qualidade. Tem algumas empresas que já estão divulgando NPS. A gente achou que era um bom quarter aí para a gente divulgar esse nível de serviço. A gente subiu 3 pontos em relação ao ano passado, né? Então esse NPS 79 é uma das maiores taxas assim de varejo no âmbito não só Brasil como mundial também, né? É um número totalmente imparcial, isento. A gente obviamente contrata empresas externas para estar auferindo ele, e a partir desses quadros a gente vai continuar. Mesmo se cair eu vou mostrar também, mas quero mostrar aí que a gente está num indicador muito positivo. NPS é também um dos key indicadores, inclusive para a remuneração dos top executivos, incluindo o CEO da companhia. Tá? Então, para a gente é uma coisa super importante. E acho que uma das coisas que tem ajudado muito o NPS, acho que significativamente, é o fato que a gente está subindo a barra do ponto de vista de logística no Brasil. Acho que para o nosso 1P, principalmente, porque ainda esses dados que eu vou passar são só para 1P, nós temos hoje mais de 42% de total das entregas que a gente promete entrega em até 2 dias. Tá? Eu me lembro que esse número, até pouco tempo atrás, média brasileira, eram 5, 6 dias. Tá? E a gente está puxando muito prazo de entrega no Brasil, com um trabalho fantástico das equipes de logística, das equipes de abastecimento, das equipes comerciais, né, das equipes de operação também, né, loja também participa disso, né, a gente tem considerado assim, esse número de 42 muito alto. Se eu considerar produto que eu só entrego em 48 horas, sem necessariamente prometer, incluindo o retira loja, que eu entrego em até 2 dias, eu estou falando de mais de 60% das nossas entregas que a gente entrega em até 2 dias. Tá? A gente promete entrega, 42%, mas mais de 60% é que eu entrego em até 2 dias. Né? E algumas cidades a gente já está fazendo promessa e entrega em mais em 1 dia, para boa parte das categorias dos SKUs. Isso a gente quer, obviamente, como eu falei, na questão do Magalu as a Service, lá, quando eu falei de 3P Marketplace, a gente está querendo fazer um esforço enorme para rolloutar isso também para o 3P. Esse é um indicador do 1P, a gente está fazendo um esforço enorme para rolloutar isso para o 3P também, usando a nossa malha logística, né, a Logbi, a malha Luiza, as lojas como o Fulfillment Center, o Shopable Distribution Center. Então, tudo que a gente fez para o 1P, a gente quer fazer por 3P nesse sentido também. Mas, sem dúvida, o NPS ele está muito alto, muito em função do brilhante trabalho aí da nossa equipe logística. Eu queria finalizar a minha parte ressaltando aí esses fatores e passo a palavra para o Beto agora para fazer a apresentação dos resultados financeiros.
Bom dia a todos também, obrigado por participar do nosso call. Vou passar mais rápido pelos números, a gente já comentou bastante aí sobre vendas. Falar um pouco aqui, estou nos destaques ajustados, falar um pouco. Primeiro, a gente vai focar nos resultados ajustados, porque de novo a gente teve créditos tributários, resultados não recorrentes, reforçamos também provisões. E os resultados ajustados são mais comparáveis aos resultados do ano passado, mas eles incluem a Netshoes pela primeira vez. O nosso lucro bruto, por exemplo, cresceu 37%, a gente conseguiu aumentar 0,9 ponto percentual a margem bruta, muito em função da própria Netshoes, que tem uma margem bruta maior, na casa dos 40%. E também por causa do Marketplace, né? O Marketplace ajuda muito, né? A comissão do Marketplace é praticamente lucro bruto, então ela ajudou bastante, tanto na Netshoes quanto no próprio Magalu sem a Netshoes, compensando aí também os efeitos do fim da lei do bem. Na linha de despesas operacionais, a gente aumentou um pouco as despesas operacionais também pela aquisição da Netshoes e pelos primeiros passos do processo de integração e também por aumento do nível de serviços, como o Fred falou, entrega mais rápida, aquisição de novos clientes, em linha com a nossa estratégia. Com isso, a gente obteve um EBITDA ajustado na casa dos 300 milhões de reais, uma margem de 6,2%, já incorporando, né, a Netshoes praticamente com break-even na margem EBITDA. Depois a gente teve diluição de despesas financeiras e também benefício do juros sobre capital próprio e conseguimos um lucro líquido ajustado de 136 milhões, incluindo de novo Netshoes, uma margem de 2,8%, crescendo em relação ao ano passado. Tá? Então foi um resultado muito sólido. A gente continua gerando bastante caixa, praticamente 800 milhões de reais nos últimos 12 meses, com um retorno sobre capital investido na casa dos 20% e sobre patrimônio líquido também bastante alto. Por fim, a gente continua com a posição de caixa bastante confortável, 600 milhões de caixa líquido, 1,8 bilhão de caixa total, incluindo recebíveis, e acho que a principal mensagem é que a gente continua crescendo com rentabilidade e com geração de caixa também. Se incluindo os eventos não recorrentes, o EBITDA foi de mais de 500 milhões e também o IFRS 16, né? Margem de mais de 10% e lucro líquido de 235 milhões. Depois a gente passa pela evolução rapidamente de base de clientes, de usuários ativos do app, o Fred já comentou. Depois a gente mostra a evolução de lojas novas, a gente inaugurou de novo 52 lojas e já iniciou investimentos para a abertura de mais de 50 lojas nesse quarto trimestre. Isso já está em boa parte no nosso investimento total aqui, que nesse trimestre foi de 186 milhões de reais, crescendo mais de 65% em relação ao ano passado. E no ano como um todo a gente já investiu quase 400 milhões de reais em linha com nossa estratégia. Na página seguinte a gente mostra uma evolução trimestral de novo das nossas vendas, crescimento acumulado na casa dos 33%, com bastante ganho de market share, seja no mercado online, seja no mercado offline, e também a evolução do Marketplace, que já atingiu aí quase 2 bilhões no ano. Depois a gente mostra uma evolução trimestral do lucro bruto, da linha de equivalência patrimonial. Aqui a gente teve um resultado melhor da Luizacred em IFRS 9, já influenciado pela melhoria dos indicadores de inadimplência de curto prazo. Então foi o melhor trimestre em IFRS da Luizacred esse ano. E as despesas, como eu comentei, elas subiram, as despesas operacionais
em função da aquisição da Netshoes e do maior nível de serviço. Depois, a gente mostra o EBITDA, a evolução do EBITDA de novo, então bastante consistente, na casa aí dos 300 milhões todos os trimestres, margem de 6,2%, aqui um ponto também, a gente está falando tanto de margem EBITDA quanto a representatividade das despesas operacionais sobre receita líquida, mas sobre GMV, as despesas, por exemplo, pesam bem menos, porque a gente está crescendo bastante com o Marketplace. E o Marketplace, a performance do e-commerce, tudo isso ajudou no crescimento nominal do EBITDA, que passou aí de 281 milhões para 301 milhões, margem diminuiu de 7,7 para 6,2, mas em função desses fatores que a gente já comentou. Depois do resultado financeiro, a gente conseguiu diluir despesas financeiras, né, mesmo com todo o investimento que a gente fez esse ano, não só em CAPEX, mas também na aquisição e no pagamento, né, das dívidas anteriores da Netshoes. A despesa financeira caiu para 1,9. A gente mostra embaixo o capital de giro, a gente continua com uma geração de caixa, né, em função do capital de giro, com um giro em torno na casa dos 70 dias e um prazo médio de compras na casa dos 90 dias, então um ciclo favorável para a geração de caixa. E aqui vale ressaltar que a Netshoes também já melhorou seu perfil de capital de giro e também já melhorou o giro de estoques, prazo médio de compras e tá gerando caixa para sua própria operação, né? A gente mostra aqui a evolução da posição de caixa também, 600 milhões de caixa líquido. No slide seguinte, a geração de caixa do trimestre, foi um trimestre onde o fluxo de caixa das operações foi de mais de 200 milhões e a gente investiu bastante, aí 186 milhões, como a gente já comentou. O lucro líquido trimestral, 136 milhões, acumulando 367 milhões, 2,7%. De novo aqui o ajustado, incluindo os eventos não recorrentes, um resultado bem maior. Por fim, sobre a Luizacred, a gente continua vendendo bastante cartão Luiza. A gente aumentou a base, chegou a quase 5 milhões de cartões totais, 90% ativos, com uma utilização muito alta. A gente destaca aqui que o TPV da Luizacred chegou também a 7 bilhões de reais, sendo 1,6 bi dentro do Magazine e praticamente 5,3 bilhões fora do Magazine Luiza, dado, né, que nosso cartão é bandeirado e pode ser usado em toda a rede de adquirentes. E com isso nossa carteira de crédito também cresceu mais de 40%, chegou a mais de 10 bilhões de reais, uma carteira bastante saudável. A gente mostra aqui o NPL 90, ele subiu levemente, de 8,5 para 8,8, refletindo de novo, como no trimestre passado a gente explicou, a grande quantidade de clientes novos, mas por outro lado a gente destaca aqui também a redução do NPL de curto prazo, que é muito positiva e que acabou já gerando benefícios no lucro em IFRS 9, né? Como a gente comentou. Então esses eram os principais destaques financeiros. Agora passo a palavra para o Fred de novo. Eu queria só agradecer a todos vocês, parabenizar novamente nossa equipe pelo trabalho fora de série aí nesse quarter. Enfim, desejo a vocês todos uma boa tarde. Muito obrigado.